Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes aponta um cenário completamente antagônico para as eleições de 2018. Com o nome de Lula, o petista lidera as intenções de voto, tanto no primeiro como no segundo turno. Sem ele, o deputado Jair Bolsonaro vence em grande parte dos cenários. Para analisar o resultado da pesquisa, está conosco o cientista político Rafael Lameira. Boa noite, seja bem-vindo, Rafael. Boa noite, mais uma vez, obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos primeiro entender o que explica o fato de Lula liderar as intenções de voto, tendo em vista que ele continua preso na Polícia Federal. Além disso, quase 50% dos entrevistados não acreditam que o petista vai poder disputar a eleição. O que explica o fato, então, do Lula liderar as intenções de voto, né, e a gente imaginar esse cenário que é esquisito, né? As pessoas sabem que ele não vai concorrer, mas mesmo assim colocam o nome dele, talvez até em protesto, acredito eu. Em primeiro lugar, acho que a pesquisa revela dois fenômenos que não são novos, mas têm se aprofundado. O primeiro é uma altíssima rejeição à política e os políticos em geral. Quer dizer, se você olhar os resultados, quase todos os candidatos têm uma rejeição na casa de 40%, 50%. Sim. Então, isso expressa, por um lado, uma rejeição, por outro, uma extrema polarização, que aí entra o dado sobre o Lula e sobre o próprio Bolsonaro. Vou dar um número só para colaborar, né? 51% consideram justa a prisão do petista. O ex-presidente Lula tem um eleitorado muito fiel, né? Se a gente considerar que quando ele terminou o governo, ele tinha uma aprovação na casa de 90%, né? Não só de governo, como de atuação pessoal, ele provavelmente deixou uma marca muito forte em grandes setores da população que até então não tinham sido vistos pelo poder público, né? Com programas de distribuição de renda, de habitação popular, de geração de trabalho e renda, e até no aumento do poder de compra do salário mínimo numa fase econômica positiva. O governo do ex-presidente Lula teve méritos muito fortes, tanto que na eleição que ele conseguiu transferir todo o seu capital político, a sua candidata, que era amplamente desconhecida, foi eleita com razoável facilidade, e os próprios candidatos de oposição, às vezes na propaganda, pareciam ser candidatos do Lula, né, ao invés de da própria oposição. Com o passar do tempo, existe uma campanha certamente sistemática dessa narrativa da Lava Jato de combater a figura do presidente Lula, de tentar mostrar ele como um líder de um esquema de corrupção. Isso funcionou para uma boa parte do eleitorado, mas não funcionou para aquele público que já é mais cativo do próprio Partido dos Trabalhadores, que, se você for ver as pesquisas acadêmicas, tem a simpatia de em torno de 19% do eleitorado. Então, o PT tem o seu público. Além do PT, o próprio presidente Lula, que é maior que o PT, tem esse legado que as pessoas vão se relembrar por bastante tempo, né? De um governo que foi bastante bem avaliado, extremamente popular. O corolário natural que acaba saindo disso é que o centro político ficou completamente esvaziado. Então, você tem, de um lado, a intenção de voto altíssima do presidente Lula, mas sem ele, nem o centro nem a esquerda emplacam um candidato. Sim. Sem ele, você tem despontando um candidato de extrema-direita. Pois é, a pergunta seria essa: por que as esquerdas não conseguem? E olha que a gente, talvez isso tenha até atrapalhado na figura ali, por exemplo, antes da prisão, Lula com Manuela e com Boulos juntos. Aí fica difícil até para quem que ele está direcionando o seu capital político. A gente imagina que a esquerda não tem alternativa hoje? Veja bem, a esquerda, se você for observar, o Lula já é um político de 70 anos, né? E tanto o Guilherme Boulos quanto a Manuela Dávila são políticos na casa dos 30. Então, provavelmente, por causa do mensalão da AP 407, se criou um vácuo geracional em boa parte da esquerda, né? Que a extrema popularidade do presidente Lula criou um fenômeno um pouco contraditório. Ele continua, mesmo preso, liderando as pesquisas de votos. Por outro lado, não só a gestão dele, mas como boa parte da esquerda, não criou um candidato à altura de herdar esse legado da esquerda. E os que se apresentam agora são bastante recentes, muito desconhecidos, bastante jovens, né, com pouco capital. Mais conhecidos a Manuela aqui na região sul, o Boulos em São Paulo, mas praticamente desconhecidos no resto do país, né, ou pouco conhecidos, que não conseguem decolar nas pesquisas. O próprio PT já não tem conseguido mais, o próprio presidente Lula não tem conseguido mais transferir seu capital político
porque, por exemplo, o Fernando Haddad não cresce em nenhum cenário da pesquisa. Sempre que aparece um nome de pesquisa do próprio Partido dos Trabalhadores, não consegue melhorar o seu desempenho. Nessa pesquisa, o único candidato que se situa, se identifica com a centro-esquerda, que subiu um pouco, foi o Ciro Gomes, do PDT, porque andou presente na mídia por um tempo, né? Foi bastante noticiado. Ele foi o que conseguiu crescer. Outro dado que me chamou a atenção e que marca um pouquinho isso que eu penso do enfraquecimento do centro é a extrema fragilidade das candidaturas de centro-direita. Sim. O Geraldo Alckmin foi o candidato que mais perdeu intenções de votos da pesquisa de março para maio. Ele caiu mais de 2 pontos percentuais. E ele perdeu em todas as simulações de segundo turno. Ele só vence se não me engano, do Fernando Haddad, nas simulações de segundo turno. Sim. Então, a centro-direita não consegue encontrar um candidato. Dá para incluir aí Meirelles também, Henrique Meirelles. Sem dúvida. Ele tem uma rejeição na casa dos 40%, ele é desconhecido por mais de 30% do eleitorado e não consegue criar um potencial de votação. O Geraldo Alckmin perdeu o potencial de votação, aumentou, ele tem rejeição acima dos 50%. Só ele e o Bolsonaro conseguem isso. A Marina Silva está ali na casa dos 50% de rejeição. Então, vejam, quando a gente olha uma pesquisa nesse momento, ela fala mais sobre a conjuntura atual do que sobre a própria eleição. Ela pode apontar algumas tendências. E o primeiro dado que a gente costuma olhar, os cientistas políticos, é a rejeição. Porque a rejeição mostra o potencial que o candidato tem para crescer. Então, quando você vê ali Geraldo Alckmin, Marina Silva, Bolsonaro, com a rejeição na casa dos 50%, isso nos indica que eles vão ter dificuldades para crescer, para ter o seu voto ampliado. Agora, mesmo assim, nesse cenário que a gente está vendo, dá para imaginar, por exemplo, as últimas eleições, sempre o PSDB figurando, ou o PMDB transferindo o seu poder político, a centro-direita fora de um segundo turno, tendo apenas... Eu fico imaginando assim, ó, o eleitor antipetista, que nem sempre é de extrema-direita, pode ser um eleitor de centro-direita, PSDB, o MDB, ele vai ficar sem alternativa? Seria só Jair Bolsonaro? Esse é o campo que vem mais patinando para encontrar seu candidato. A centro-direita tentou vários tubos de ensaio, várias candidaturas, né? Até com muitos outsiders entrando com possibilidades de candidatura, mas como a conjuntura é muito polarizada e um ambiente muito difícil, eles não conseguem emplacar um nome. O próprio Alckmin, que era tido como um centrista moderado, alguém capaz de se apresentar como alternativa à polarização, não só não cresce, como recua, né? E a centro-direita enfrenta um problema adicional, que é a vinculação com o governo Temer. Bom, o segundo principal dado dessa pesquisa é que o governo é desaprovado, não só o governo, como o próprio presidente, por 90% da população. Olha, eu tinha aqui 88%, mas dado ao 4% é totalmente irrelevante. É uma rejeição completa. Se você considerar que o Temer é o único candidato, ou possível candidato, que tem uma rejeição na casa dos 88% nas intenções de voto, sim, são dois dados, né? A avaliação do governo, que se você somar ruim, péssimo, já está na casa dos 88%, 90%. Se você olhar a desaprovação pessoal do presidente, também está nessa mesma média. A aprovação dele gira em torno de 2%, 2% de aprovação. Mas se deixar mais uns dias, ele vai inaugurar a popularidade negativa no Brasil. Ele se torna, com esse dado, o presidente mais impopular da história do país, né? Isso reflete um pouco as medidas impopulares que ele vem praticando, né, que vêm sendo mal recebidas pela própria população, que vê seu poder de compra corroído, o custo de vida aumentando, o salário não aumenta na mesma proporção, muitos programas sociais sendo cortados, e medidas polêmicas aprovadas no Congresso, 2 julgamentos por corrupção. Então, o governo vem se desgastando progressivamente e os candidatos que circulam na órbita do governo, da centro-direita, PMDB, o próprio DEM, Rodrigo Maia, o próprio PSDB, até com esses escândalos que andaram sendo denunciados em São Paulo, têm sofrido esse respingo, né? Não só do governo, como das denúncias de corrupção do próprio governo, que é um dos campeões recordistas de denúncias de corrupção, quanto pelo governo de São Paulo, do escândalo do metrô, da merenda escolar. Eu tenho pouquíssimo tempo, Lameira, mas só para fechar, tu acredita que hoje, com esse cenário, com candidatos similares, parecido ao 89, que a gente teve assim muitos candidatos e nenhum com uma grande força, como a gente vê em Lula, ou até mesmo Jair Bolsonaro, uma eleição imprevisível hoje? Por enquanto, sim. Por enquanto, ela continua imprevisível. Primeiro, porque nós ainda não temos certeza se o Lula conseguirá ser candidato ou não. Então, nós não conseguimos ver todos os candidatos no cenário. Quando a gente não conseguir ver todos os candidatos colocados, a
gente não vai conseguir fazer um prognóstico mais preciso. O único palpite que eu arriscaria agora é que eu acho que o Bolsonaro bateu no teto. Né? A pesquisa mostrou que ele não só bateu no teto, como recuando um pouquinho nas simulações. Então, e como ele tem uma rejeição muito alta, eu acho que ele tende a não crescer muito. A menos que a eleição, que o Lula seja candidato, e aí você cria a ideia de que o anti-Lula seja o Bolsonaro. Claro. Seria Lameira, com certeza nós vamos nos encontrar, porque está tão imprevisível e a conversa vai ser quase semanal. Obrigado por nos atender. Obrigado.